com a filha de Jetro. Moisés volta com 80 anos. E agora Moisés tem 80 anos. Moisés volta com uma vara, que é a prova de que Deus está com eles. E Moisés também põe as mãos, vira em lepra. Por que vara e lepra? A lepra representa a maldição israelita. O povo de Israel, quando desobedecia, havia uma lepra. Então, quando Moisés metia a mão, virava a lepra. Quando tirava, ficava bom. O que dizia? Quer dizer que ele está com Deus da restauração. A lepra é um sinal para o povo hebreu, mas a vara é um sinal para o povo egípcio. Porque no Egito havia disputa entre as serpentes. É por isso que quando Moisés veio com a serpente, disse: não, isso é nossa cultura, nós também fazemos isso. Trouxeram a serpente. Só que a serpente de Moisés engoliu a serpente de Faraó. Que quer dizer que o Deus de Moisés é maior do que o Deus de Faraó. O nosso Deus é maior. O teu Deus é maior. Então Moisés agora tira o povo para o mar vermelho. O que me chama a atenção, comparadora, chega. Moisés está a olhar para Deus. Deus faça alguma coisa. E Deus também está a orar para Moisés. Hamilton, quando Moisés chegou no mar vermelho, Moisés olhou para Deus fazer alguma coisa. E Deus olhou para Moisés, que Moisés fizesse alguma coisa. Deus está a olhar para Moisés agir. E Moisés está a olhar para Deus agir. É isso que acontece em nossas vidas. Igreja, o poder que você precisa, não pode pedir mais. Já está dentro de si. Amém. Há momentos que nós temos que usar aquilo que Deus já nos deu. Moisés está pedindo que já está com ele. É por isso a descoberta da vida espiritual essencial. Quando Moisés abriu o mar, o povo passa. E o mais engraçado, o mais interessante é que o povo está no deserto. Depois do mar abrir. Nunca houve na história o mar a se abrir. E pela primeira vez Deus começa a abrir o mar. O que me chama a atenção é que o povo já saiu do Egito e está agora no deserto. Mas mesmo no deserto, os comportamentos do Egito levaram no deserto. Eu aqui tenho uma palavra. Às vezes, o importante não é sair do Egito, é tirar o Egito fora de si. Mais para estar no Egito com a mentalidade do deserto do que estar no deserto com a mentalidade do Egito. O povo estava no Egito, mas os princípios estavam no deserto, mas os princípios egípcios estavam levados no deserto. O que é que eu quero falar? A pessoa que está na igreja com o comportamento do mundo e a pessoa que está no mundo com o comportamento da igreja. Ouve, será que o Egito saiu de ti? As pessoas são crentes, mas o hábito do mundo ainda não deixou. Comportamentos fora do normal, condutas fora dos princípios. Isto é Egito dentro de ti. Moisés está há 40 anos a liderar no deserto. Moisés morreu com 120 anos de idade. 40 anos no Egito, 40 anos na mídia, 40 anos no deserto. Moisés operou milagres com o operador de Sheila. O povo viu Moisés a determinar: mar e abre. E o mar se abriu. De fato, quando Moisés pegou as suas mãos, ele estendeu no mar, e o mar também fechou. O que me chama a atenção é duas coisas. Para abrir o mar, Moisés usou a vara. Mas para fechar o mar, Moisés usou as mãos. Por quê? Primeiro, Deus trabalha conosco. Primeiro, Deus trabalha em nós. Segundo, Deus trabalha conosco. Moisés agora está no deserto. E o que me chama a atenção, Moisés liderou o povo. O povo viu milagre, viu prodígio, mas murmuração não parava. Isto acontece. Então às vezes o pastor fica tranquilo quando eu vejo a liderança, pessoas a murmurar, a falar mal do pastor, montar uma equipa, uma quadrilha de X9, fofoqueiros clássicos, traidores, juntas espirituais, formarem momentos para encontrar falhas. Isso é normal, porque Moisés também encontrou. Seria obviamente que Moisés fosse respeitado depois do mar se abrir, mas Moisés não teve respeito. Eu pedi uma palavra para futuros líderes, homens que vão construir empresas, vão liderar igrejas.
Não espera ser agradado por todos. Não importa a tua grandeza, teu conhecimento, poder. É sempre murmuração. O mesmo povo que viu Deus a trabalhar com Moisés foi o mesmo povo que criticou Moisés. Todo bom líder tem que estar preparado para homens e mulheres responsáveis em formar calúnias. Moisés passou por isso. Moisés está chorando. Deus fez passar o mar vermelho, mas ainda assim o povo está construindo uma estátua, um bezerro de ouro. Quer dizer Deus pagão. Mesmo haver milagre. Então a vida é caminhar para frente. Quando você está com 10 pessoas, no meio dos 10 há sempre 2 ou 1 que te falam mal. Você tem que estar preparado. O grande líder não é aquele que lidera pessoas perfeitas, é aquele que descobre pessoas imperfeitas e ainda assim consegue caminhar com ele. Quando você caminhar com mais de 5 pessoas e todos estiverem alinhados na tua visão, no teu propósito, desconfia, você não começou a liderar. Liderança é conhecer o coração de todos, mas mesmo assim você saber lidar com eles. Por quê? Porque o líder tem que carregar amor no coração. Se o líder não tivesse amor na vida, só ficaria com uma pessoa. Você tem que aprender a lidar com todos. Jesus está cansado a carregar a cruz. A mesma pessoa que fez milagre está dizendo: crucificado. Oh, não é esse que eu multipliquei pão no deserto. Jesus está parado com a cruz. Jesus deve existir. Por quê, amados? Porque ele está vendo. Esses que estão falando, crucificam, matam, são os mesmos que ele preparou, fez um milagre, viram um milagre. Como Jesus estava no deserto. Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe. No deserto não tinha comida, porque para Jesus levar o povo no deserto, não era ele quem convidou. O povo se sentiu maravilhado e seguiram Jesus. Era natural o povo foi no mercado comprar pão e peixe, mas mesmo assim Jesus fez um favor, multiplicou pão e peixe. Esse mesmo povo do pão e peixe estão a gritar: crucifica, crucifica. Eu te digo uma palavra: as pessoas só se eu não consigo quando você está vivendo momentos da vida, momento mais difícil da vida, todo mundo existe. Momento da aflição, ninguém está contigo. E Jesus está vendo. Ele parou para desistir. Mas a Bíblia está dizendo: enquanto Jesus carregava a cruz, que é o símbolo da humanidade. Porque a humanidade, porque a cruz tem 4 cantos representando os 4 pontos cardeais. O mundo, Jesus não está a carregar apenas cruz. Naturalmente é cruz, mas espiritualmente é o mundo. A geografia está a dizer que o mundo é dividido em 4 pontos: norte, sul, este, oeste. Então Jesus carregava a cruz. E eu respondo: se Jesus morreu no continente asiático, no país israelita, mas como é que a sua morte geograficamente distante teve efeito, benefícios para nós? É porque naturalmente era a cruz, mas espiritualmente era o mundo. Jesus carregava o mundo, mas enquanto Jesus carregava, ele caiu, porque como filho da Maria ele estava cansado, mas como Deus não estava cansado. Ele tinha que suportar como homem para dizer: se eu conseguir, você também vai conseguir. E agora todo mundo olhava. Pedro olhava, Judas olhava, Tomé olhava, Bartolomeu também olhava, Mateus, João, Tiago, Natanael, os 12 discípulos a observar. A Bíblia está dizendo que Jesus andou com 120 discípulos. É por isso que quando houve a eleição para eleger o Matias, apareceu mais 112, 120. Jesus agora está no chão. Mas Pedro, que viu Jesus fazendo milagre, será que não pode ajudar Jesus? Pedro tem vergonha, tem medo. Olha o que Jesus está passando. As pessoas mais próximas não têm coragem de ajudar Jesus. Eu só falo na vida: cuidado com a vida. O melhor ajudador do teu destino é você mesmo. Quando você não se acreditar, ninguém mais vai te acreditar. É por isso o maior fracasso quando você diz que a tua vida terminou. Igreja, para de confiar com as pessoas. Maldito homem que confia no homem igual.
A tua fé vai impulsionar o teu milagre. Quando você crê em você mesmo, eu posso, eu acredito porque Deus está comigo. Você vai conseguir. O marido é bom, mas o marido pode falhar consigo. Quantas promessas o marido já fez, mas não cumpriu? Quantas promessas o esposo, a esposa fez, não cumpriu? Mas existe alguém que faz a promessa e não falha. Eu estou olhando para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Deus não falha. Então Jesus está parado. Mas o que me deixa mais triste é as pessoas próximas. Quando um dia as pessoas próximas desistirem de você, não fica preocupado. Aconteceu com Jesus. Mas não é assim mesmo, eu lhe ajudei. Essa pessoa foi. Existem muitas pessoas ingratas. Espírito de ingratidão. Nós temos que deixar a igreja. Aprende a celebrar as portas da tua vida. A mulher só se casaram por quê? Porque uma amiga apareceu, apresentou. Hoje disse uma amiga, não, a minha amiga quer roubar meu marido. Oh, se ela te apresentou, hoje quer roubar teu marido? Além da ingratidão. Jesus está olhando pessoas ingratas. Pedro aguentou Jesus durante 3 anos e meio. Agora no momento da cruz, quem vai lhe ajudar? João também está aí a chorar, está olhando no mês. Ele não quer que ele chora. Há momento de chorar, mas é momento de ajudar. Jesus parou para pensar nisso. A multidão do pão e peixe estava a ser crucificado. Os discípulos estavam observando. Nossa igreja, quando você tiver um projeto, você fala para homens e mulheres que querem crescer na vida, quando tiver um projeto, não conta muito com as pessoas. Olha em Deus. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Quando você contar muito com homens e mulheres, você vai fracassar. Cuidado com contar com homens. A mesma pessoa que você ajuda hoje, amanhã será capaz de falar mal, sujar o teu nome, de pisar, de maçã. Existe muita ingratidão. Jesus está passando por isso. Quantas pessoas você ajudou na vida? Onde estão as pessoas hoje? Há muita gente que não te acredita hoje. Por quê? Pessoas deram falso testemunho sobre você. E essas pessoas são pessoas mais próximas. E a vida tem uma regra. A regra é qual? Quando a pessoa mais próxima de ti fala sobre você, as pessoas acreditam que anda consigo. Jesus está aí. Mas o que me chama a atenção agora é que Jesus, ao andar deitado, via um homem comprador. Ele fala, faz favor. Jesus está deitado. Ele não quer desistir. Como o homem está cansado. Este homem vinha do campo, chamado Simão Sirineu. Simão Sirineu, a história está dizendo que era um homem que trabalhava com produtos do campo. Ele saía do campo, não sabia. Ele viu um alvoroço, crucificado. Então ele tentou entrar na multidão. Eu disse, o quê? Quando ele viu, presenciou o homem. Mas Simão Sirineu viu, não. Este homem aqui, eu já vi a história. Simão Sirineu foi a única pessoa que acreditou que estou inocente. Acreditar na inocência de Cristo não é olhar, é ajudar e colaborar. Sirineu veio, pegou a cruz, traga essa cadeira. Como Sirene tirou a cruz de Jesus, que não conseguia, ele suportou. E aqui tem 2 matérias. A primeira, Simão Sirineu só carregou a cruz, mas o peso que a cruz carregava, que é o pecado da igreja, Simão Sirineu não carregou. Nós podemos carregar a igreja, um departamento, mas o peso do departamento você não vai conseguir carregar. Simão Sirineu andava com a cruz, mas Jesus ficou com o peso. A cruz é uma figura, porque também não é de Jesus, é de Barrabás, mas o peso está com ele. Podem me receber a cruz, mas eu estou com um peso, que é o castigo desta humanidade.
Jesus parou, olhou para a Cirene. E até hoje a Líbia é um dos países africanos mais bem desenvolvidos, faz parte da África Branca. Por quê? Por causa desse homem, Cirene, da Líbia. O continente americano não socorreu Jesus. O continente europeu não socorreu Jesus. E a Oceania, que é a Austrália, não conseguiu socorrer Jesus. A Ásia, onde ele estava, também não socorreu. Mas a África, não se despreza por você ser negro. Não é questão de racismo, preconceito. Não, estereotipo, não é isso. Estou a dizer, a África é um dos símbolos da Bíblia. Quando Abraão, para erguer seu ministério, teve que passar na África. Isaac teve que passar na África. Jacó morreu na África, teve que passar na África. Depois foram para a terra de Canaã. José morreu na África, no Egito. Jesus, para não morrer em bebê, fugiu de Faraó. Foi esconder aonde? No Egito. Onde tem que? África. O que eu estou querendo dizer? Em todos nós existe algo valioso. Pegaram a cruz, meteram Gólgota. Jesus agora está pendurado na cruz. 7 palavras Jesus libera na cruz. Nós queremos um dia para a gente falar na cruz. Jesus morreu em nosso lugar. Agora, por que a gente ainda continua a falhar? Por que nós falhamos se ele não falhou? É porque é negligência. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também vai vencer em nome de Jesus. Igreja, como crente nós temos que ser diferentes. Como crente nós temos que andar de forma diferente. Temos que circular de forma diferente. Então a Páscoa para o povo de Israel é a comemoração da saída do Egito para a terra de Canaã. Amém, igreja? É só isso. Baixa um pouco aí. O que é a Páscoa? Para o povo hebreu? Para o judeu, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? É a comemoração do livramento do Egito para a terra de Canaã. É isso. Existem duas comemorações de Páscoa. Para o povo hebreu, a Páscoa é a comemoração da saída do Egito para a terra de Canaã, ou da libertação do Egito para a terra de Canaã. Mas para nós cristãos, a Páscoa não é isso. Para nós cristãos, a Páscoa é a cruz. É a crucificação. Para nós cristãos, a Páscoa é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós não celebramos Páscoa porque o Cordeiro está morto. Nós não celebramos Páscoa porque o Cordeiro está pendurado na cruz. Não, aquela cruz está vazia. Nós celebramos a Páscoa para comemorarmos e lembrar que um dia alguém olhou pelo teu pecado, porque Adão pecou, mas ele disse: não, a terra não pode continuar assim. O dia que Adão pecou, Deus fez um plano e olhou para Satanás: jovem, esta mulher que tu feriste vai nascer um varão que vai te pisar na cabeça. Esta é a profecia que Deus dá para a serpente. Então ele estava à espera. Satanás pensou que fosse Noé. Quando Noé apareceu, Noé também falhou. Foi um homem, Noé se embebedou, mostrou a sua nudez dos seus filhos. Saiu a geração de Noé. Apareceu quem? Abraão. Abraão pensou que poderia salvar a humanidade, mas Abraão falhou. Abraão mentiu: a Sara não é minha mulher. Apareceu Isaac. Isaac também cometeu um grande erro e Isaac morreu. Não demorou, veio Jacó. Jacó tornou-se um mentiroso e também morreu, desapareceu. Surgiram profetas. Profeta Isaías tentou aparecer, disse: eu vou salvar esta humanidade porque Deus te deu a palavra. Isaías morreu, desapareceu. Apareceu profetas. Jeremias com a sua palavra não demorou, a morte também matou. Por quê? Porque a morte começou no Éden. Deus disse: quando você comer do fruto, certamente a morte matou todos. A
morte matou Jeremias. A morte matou Elias. A morte matou Eliseu. A morte matou Sofonias. A morte matou Abacuque. A morte matou Joel. Matou todos os profetas. Mas um dia a morte chegou a uma nação israelita. Encontrou um homem a batizar João Batista. Está a dizer: eis que vem o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Porque Abraão, quando sacrificou Isaac, Abraão não terminou o sacrifício. Porque Deus disse: não, eu não posso matar Isaac, porque Isaac não é Cordeiro. O que tem que morrer é Cordeiro. Moisés criou o tabernáculo no deserto, mas os cordeiros que morriam não tiravam o pecado, só cobriam o pecado. Então, para a sua geração do deserto, tinha que ter um cordeiro que vai morrer. João Batista está olhando na filha, está vendo serpentes, raça de víboras, serpentes. Mas como João está vendo? Não, eu estou vendo no meu na fila. Parece, não é. Veio um homem diferente. Eis que vejo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabes por quê? Que Jesus não nasceu no hospital. Porque o homem comum nasce no hospital. Quando Maria foi procurar maternidade para nascer, não encontraram lugar. Sabes por quê? Porque o Cordeiro não pode nascer no hospital. Tem que nascer na manjedoura. Amém, igreja? Jesus nasceu na manjedoura porque veio como Cordeiro. Por quê? Cordeiro é um animal que tem 4 patas. As 4 patas representam o símbolo do mundo. Quando o Cordeiro tem 4 patas, quer dizer que o sacrifício que o Cordeiro está fazendo é para a humanidade toda. Mas o problema da Páscoa não começou lá no Egito. O problema da Páscoa começou no Jardim do Éden. Porque quando Adão e pecaram, a Bíblia está dizendo: Deus apareceu com um pele de animal para vestir Adão e Eva, mas não tinha sangue. Onde é que estava o sangue? Onde é que estava o corpo? O corpo agora aparece. João está dizendo: o Cordeiro está aí. Quando João veja o Cordeiro, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vai tirar o nosso pecado. Agora, quando Jesus está na morte, a Bíblia está dizendo que ele desce lá no inferno. O inferno a fazer festa. Na sexta-feira, eles a festejar. Nós matamos Elias, nós matamos Jeremias, nós já comemos Moisés, comemos também Daniel. Agora esse homem que estão a dizer que é rei dos reis, e comemos. Passou sexta-feira, passou no sábado. Só que eles esqueceram que o sábado não termina sábado, porque a expressão sábado quer dizer Shabbat, o descanso. Deus tem que descansar para poder trabalhar no primeiro dia, que é domingo. Domingo é o princípio. A Bíblia está dizendo: de madrugada, o inferno começou a ouvir um barulho, disse: não, a porta homem tinha chave para me guardar. A nossa filha Patrícia desapareceu. Olha a porta do inferno, onde eu preparei para o Lucas entrar, para o papai Jerônimo entrar, desapareceu. Jesus foi no inferno buscar a chave. A Bíblia está dizendo: a cédula que nos condenava, Jesus rasgou. Este ele é o Cordeiro de Deus, que está com a chave da morte e da vida. A vida que nós vivemos não é mais nossa. A Bíblia está dizendo, Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, não vivo só eu mais, Cristo é quem vive. Jesus vive em mim. Fala: Jesus vive em mim. Diga: Jesus vive em mim. Sabes por quê? Que nós não podemos temer homens. Não podemos temer homens. A Bíblia está dizendo: não teme quem mata o corpo e não faz permanecer a nosso corpo, a nossa alma no inferno. Jesus te resgatou. A cruz de Jesus revela o resgate. Quando está dizendo que Jesus está crucificado no nosso corpo, ele está dizendo que agora você não é mais escravo do mundo, não é mais escravo do pecado. A cédula onde meteram teu nome, só assustar não pagou, eu vim profetizar toda a cédula da maldição familiar para você não vencer. Hoje vai apagar toda a cédula da maldição familiar para você não trabalhar. Hoje vai
segundo o Espírito. Você não é uma carne que anda, mas você é um Espírito que anda. Você é um Espírito. Os demônios da tua família não vão te perseguir, porque você é um Espírito. Não se mata Espírito, não se pega Espírito. Por que você é Espírito? Tentaram vir te matar, não te encontraram, porque você é o quê? Você é o quê? A Bíblia está a dizer, em 2 de Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, a Bíblia fala: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, não, nessa família tem uma maldição. O bisavô morreu na bebedeira, o avô morreu na bebedeira, o pai morreu na bebedeira, só que eles esqueceram. Você é nova criatura, Deus te salvou, Deus te separou. Eu já não sou mais escravo do medo, nem do pecado. Jesus me salvou para eu não pecar mais. Não deixa o pecado te dominar. Você venceu o pecado. Jesus está na tua vida. Eu vim pegar nessa igreja, a partir de agora, a Páscoa é o símbolo da nossa salvação. A salvação não veio somente em você, também vai entrar na tua família. As pessoas têm que saber que você não é qualquer pessoa. Podem brincar de noite com a tua mãe, podem brincar de noite com o teu pai, mas contigo ninguém pode brincar. Alguém fala comigo: sombra. Diga sombra, diga sombra, diga sombra. Quando estou em praia, na tipologia da sombra, Jesus como nos resgatou. Jesus como nos resgatou. A Bíblia está a dizer que Ele nos deu a proteção, que a sombra do Senhor. A Bíblia fala, livro de Salmos, do número 91, verso número 1. A Bíblia está a dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansa. Você está protegido. Onde você anda, a sombra também anda. Onde você vai, a sombra também vai. Igreja, você é muito mais importante que o presidente. Aleluia. Oh, aleluia. Você é muito mais importante que o presidente. As pessoas que protegem o presidente, eles apanham o sono, ficam cansados. Eu já vi um presidente que foi baleado, morreu por um fuzileiro, mas o anjo, a sombra de Deus, ele troca de direção. Quando o inimigo lançar a flecha de cima, a sombra vai travar. A sombra vai travar, porque essa sombra nos protege. Quando tentarem vir de lado, a sombra muda de direção, ele bate e cai. Há uma importância. Diga comigo: sombra. Diga sombra. O que lhe chama a atenção é que esta mesma sombra tem dois papéis. O primeiro papel, a sombra te protege. É por isso a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Versículo 7. 1000 podem vir, vão cair aonde? Ao meu lado. 10.000 a minha. Versículo 10, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Por causa do quê? Da sombra. Quer dizer, nós não somos importantes. Você é importante não é por causa do teu salário, do teu trabalho, é por causa da. Diga sombra. Para a sombra, entrar na tipologia da sombra. A sombra é a imagem de Deus. Quando a gente está orando de madrugada, é por isso às vezes você está a dormir, sente alguém para te acordar, a te despertar, quase para ir na casa de banho, mas não vê nenhuma necessidade. Logo vem e começa a orar. Na medida que a gente ora, é o trabalho de cobertura divina, é o trabalho de intercessão. Nós estamos orando para nossas famílias. Deus protege a minha família, Deus guarda a minha família. Sempre que a igreja ora, tiramos pessoas da morte e colocamos aonde? Há pessoas que poderiam morrer, só não morreram por causa da. Deus, quando nos deu sombra, também nos deu a capacidade de tirar pessoas que não estão na sombra e entrar onde? É por isso a Bíblia está a dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo número 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. A tua família vai entrar na sombra.
sombra. O teu marido vai entrar na sombra. A casa vai entrar na sombra. Porque a noite pode vir. Eu não temerei, porque Deus me deu. Deus me deu. Pode exclamar. A sombra está andando com você. Deixa eu começar a profetizar. O Deus da sombra está nesse lugar. A sombra onipotente está entrando na tua família. Deixa eu começar a declarar a plenitude na fé. Não é uma igreja de fracassado. Você pode não ter hoje, mas não se baixa. Você é um espírito que anda. Não deixa brincarem com você. O anjo está contigo. Salmos de número 34, verso 7. O anjo do Senhor faz o quê? Aquele que está me nos livra. Coloca-se em pé.